As dúvidas sobre a narrativa do óbito de uma das figuras mais controversas da história do Brasil chegam a um provável fim, com a confissão de um oficial que estava na Grota do Angico. Na versão, o oficial consta que em 28 de julho de 1938, em meio à Grota de Angico, em Sergipe, Lampião morreu de um tiro disparado por um dos guarda-costas de Francisco Ferreira, o oficial Antônio Honorato da Silva. Mas essa constatação não preenche algumas lacunas na história da morte de Virgulino Ferreira da Silva e levanta ainda mais dúvidas sobre o que aconteceu no momento final do maior cangaceiro do sertão brasileiro. Frederico Pernambucano de Melo, jornalista e historiador, não acreditava fielmente nesse ponto de vista, considerado o maior especialista em cangaço do Brasil e biográfico de Lampião. O pesquisador dedicou-se a colocar um fim nas dúvidas geradas pela incompleta narrativa da emboscada que matou o famoso nordestino. Nesse relato de Honorato, encontrou algumas inconsistências. Ele afirmava que Lampião tinha um pavor enorme no rosto quando atirou e que deu o primeiro tiro e acompanhou a queda, coisas que não fazia muito sentido, disse o especialista em entrevista ao portal Diário de Pernambuco. Em seu livro Apagando Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, Melo afirma que o assassino é outro, também guarda-costas de Francisco Ferreira. No entanto, não Antônio Honorato, como se acreditava anteriormente, conforme foi divulgado pela imprensa local na época. O responsável pelo homicídio de uma das figuras mais controversas da história foi Sebastião Vieira Sandes. Foi coiteiro, pessoa que ajudava os cangaceiros, dando-lhe abrigo, comida e informações de Lampião na região de Alagoas. Companheiro de costura dele. Lampião era um exímio costureiro de couro, de pano, bordava, explicava o historiador. Os dois chegaram até mesmo a ser amigos. A descoberta da verdadeira autoria do assassinato foi, na verdade, uma espécie de confissão. O soldado descobriu, em 2003, um neurisma tão crítico que deixava sem condições de operar. Foi assim que ele decidiu contar ao escritor a sua versão do evento que aconteceu em 1938. Ficou até emocionado, fazia mais de 20 anos que estava atrás dele. Minha mulher achou na ocasião que era uma emboscada, assim falou Frederico de Melo. Ele me deu um relato precioso, que eu gravei durante 4 dias. Morreu um mês depois, relembra Melo. De acordo com o depoimento do oficial, Lampião morreu com um tiro só de fuzil disparado a 8 metros dele, porque o atirador não estava atuando no combate, mas observando a distância. Lampião foi surpreendido, pois esperava ser atacado por terra e não pelo rio, como aconteceu. Sandes me disse que o silêncio era de uma catedral, porque era começo de manhã e havia chovido e até os animais estavam recolhidos. A maneira como atirou, de cima para baixo, ao contrário que afirmava Honorato, foi comprovada pela perícia feita recentemente pelo perito criminal federal Eduardo Makoto Sato, do Instituto Nacional de Criminalística. O punhal de Lampião que foi atingido não havia sido analisado.
Sandes não quis declarar que havia assassinado Lampião na época porque tinha receio que poderia acontecer com ele, visto que Virgulino era um dos homens mais poderosos no sertão na época. Aos seus poucos 22 anos, ele foi aconselhado a não assumir a autoria do crime, depois de aparecer na capa da revista Fatos e Fotos. Antônio Norato foi encontrado morto e ele se gabava por ter apagado o famoso cangaceiro.